Fala, concurseiro de Linhares, mais uma aula com o professor Juliano César, tudo bem com você? Vamos lá estudar mais um pouquinho, vamos? É adjetivo, professor. O que é um adjetivo nas classes gramaticais? Já entramos na parte de morfologia. Morfologia estuda as classes, ó, morfologia, né? Logia, estudo das classes, certo? Logia, escrevi em duas partes aqui, né? E aí, professor, é um caracterizador. O que é isso? Serve para dar características. Olha que começa com ad, adjetivo. Percebam que a palavra advérbio também começa com o mesmo ad. O que quer dizer isso, professor? Simples, presta atenção. Os dois são caracterizadores. Os dois são. Eu sempre falo isso com meus alunos, para ficar mais fácil a compreensão, mais clara, mais objetiva. Por que, professor? Porque quando eu sei que os dois são caracterizadores, eu tenho que ficar atento a apenas o que eles caracterizam, o que eles trazem de informação, o que eles modificam, tá? Eu poderia também utilizar a expressão modificadores, que é exatamente o que eles fazem. O adjetivo, ele é exclusividade do substantivo. Quer saber a diferença do adjetivo para o advérbio? O advérbio, ele modifica tudo que não substantivo, tudo que não é substantivo. Por que eu prefiro falar assim com os meus alunos? Fica mais fácil para você não dar mole, para você não errar. Porque o advérbio, ele modifica não só o substantivo. O advérbio, ele modifica o verbo, o próprio nome já diz verbo, né? O verbo. Ele modifica também o adjetivo e ele modifica também o adjetivo, adjetivo. Ele modifica também o próprio advérbio. O próprio advérbio. Tá? Anotou aí? Quem não anotou, dá pausa no vídeo. Se você está assistindo no YouTube, se inscreva no canal. Não esqueça de clicar no botão e fazer parte da minha lista, né, de transmissão aí para poder receber as dicas de orientação do concurso Linhares. Se você está na plataforma também, faça parte da minha lista, adicionando o meu número e sejam todos bem-vindos. Professor, qual é a diferença, professor, do YouTube? Já falei com vocês para ninguém ficar bravo comigo, que na nossa plataforma de curso mesmo, quem contratou o curso, vai ter todas as questões resolvidas. E aqui no YouTube, né, as aulinhas que eu deixo disponível é só uma palhinha, certo? Que eu sempre falo com os alunos, a grande diferença da aprovação não é a matéria em si, é a quantidade de questões que você vai resolver, beleza? Quem é aluno do nosso presencial do online vai resolver mais de 1000 questões com a gente. Forte abraço aí. Quem não é ainda, dá tempo de se matricular. Aproveita que nossos preços estão em conta. Vale a pena estudar, vale a pena. E aí, professor, nós temos aqui então essas três. Deixa eu apagar agora a tinta do slide. Quero dar um exemplo de um de cada para caber aqui. Quando eu falo com advérbio, de adjetivo modifica substantivo. Por exemplo, comprei uma casa grande. Quando eu falo casa grande, ó, casa, sumiu casa aqui, tudo bem grande, perceba que grande é adjetivo de casa, não é uma casa pequena, né? Eu estou especificando, né? Uma casa grande, uma casa verde, uma casa laranja, estou modificando a casa. Inclusive aqui eu estou aumentando o grau dela através, né, do tamanho dela, certo? Eu posso falar assim, comprei um carro vermelho, vermelho é característico, comprei aquele cavalo é forte, forte é característica e assim por diante, beleza? Então isso é um adjetivo, certo? Quando eu falo assim, olha que interessante, se eu falo com vocês assim, comi apressadamente para dar aula. Comi apressadamente. Apressadamente para dar aula. Esse apressadamente está ligado ao verbo comer. Eu não comi devagar, eu não comi com paciência, eu comi apressadamente. Então ele está caracterizando algo que não é substantivo. Você está modificando. Vamos falar modificando, né? Porque apressadamente é uma característica, na verdade, da maneira que ele comeu, certo? Se ele está modificando, então ele é chamado de quê? Advérbio. Ad vem de lado, tá? Tá do lado de alguém. Se eu falo assim agora, por exemplo, tem até aquela expressão assim, a minha mãe, né, estava meio nervosa. Meio nervosa. Fiz uma arte, né? Minha mãe estava meio nervosa.
Por isso que eu não posso falar meia nervosa, porque nervosa é adjetivo, ó, adjetivo. E a palavra meio ligado a um adjetivo é advérbio. E o advérbio é invariável, por isso que não vai ficar meia nervosa. Então não existe a expressão meia? Claro que existe. Se eu falo assim, eu comprei meia fazenda. Opa, fazenda é um substantivo, percebam, ó. Fazenda é um substantivo, tá? Se fazenda é um substantivo, a palavra meia existe sendo numeral, a metade, certo? A metade, então existe. Ó, quem não segue meu Instagram, siga lá em prof.julianocésar. Estamos quase atingindo 10 mil, tá, seguidores. Quando atingir 10 mil seguidores, eu prometo que eu vou fazer um bônus especial para vocês aí, beleza? E eu quero entregar esse bônus para o concurso de Linhares. Então me ajuda fazendo favor, 10 mil seguidores. Compartilha aí. Vamos lá. Então entendi, professor. E quando seria, professor, o exemplo, por exemplo, da palavra, né, quando se liga um próprio advérbio? Por exemplo, cheguei muito cedo na escola. Quando eu falo que eu cheguei muito cedo na escola, percebo que esse muito está intensificando o cedo, que é advérbio, ó, cedo. Então, intensificou o próprio advérbio. É o advérbio do advérbio, muito cedo, perfeito? Então, não deixa de ser aí também um advérbio nesse caso, ok? Então, vamos lá. Próximo slide. Bom, os adjetivos, assim como o substantivo, eles variam também em gênero, certo? Em número, em grau. Gênero, número e grau. Gênero biforme é aquele que tem duas formas. Bi é duas, tá? Dois. Bicampeão não é duas vezes campeão? Dois. Eu sempre falo com meus alunos que na língua portuguesa nós temos que deixar os numerais, bom, as letras, na verdade, as palavras, eu estou falando numeral de matemática também é uma benção, né? Então vamos lá. Eu tenho que deixar as palavras falar com a gente. Bi é duas. Biforme, duas formas. Acabou. Então o gênero tem duas formas. Por exemplo, quando eu falo belo, tá? Belo não é aquele feio que ele chama de belo que é cantor, não. Tô falando belo, adjetivo. E bela, tá vendo? Belo e bela. Percebam que existe um adjetivo com duas formas, belo e bela. Agora, quando eu falo inteligente, tanto o homem quanto a mulher é inteligente, não tem inteligente e inteligenta. Então, inteligente, nós temos, certo? Uma única forma, é uniforme, tá? Esse daqui é biforme. Então, um exemplozinho clássico aqui, fácil, porque não tem mistério, tá? Gênero só tem esses dois, ou é biforme ou é uniforme, tá bom? Próximo, número, singular e plural. Claro que singular, quando eu falo belo, é singular. Quando eu falo plural, segue a mesma regrinha dos substantivos. Termina em vogal, coloco S, certo? Termina em L, coloco IS. Então, assim vai, segue a mesma regra do substantivo. Como já estudamos substantivos, vamos para o próximo. E plural, professor? Agora, número singular é quando não tem nada. Já disse aqui para vocês. Plural é quando a gente coloca S. Acabou. Só que eu só tenho que ficar atento a um detalhe, plural de adjetivos compostos. Por exemplo, intervenções, a palavra intervenções médico-cirúrgicas. Ó, intervenções é um substantivo. Médico, e a palavra que vai vir agora é cirúrgicas. Ó, cirúrgica. Calma aí que eu vou escrever aqui em cima, que talvez, ó, intervenções, não vai caber aí, ó. Médico, cirúrgicas, falando de intervenções, cirúrgicas, perfeito. E aí, professor, o que o senhor quer dizer aqui? Presta atenção. Cirúrgicas, quando eu tenho, né, um adjetivo composto, somente o segundo elemento varia. Bem simples, o segundo varia. Por exemplo, eles são latino-americanos. A ideia de origem, né? Não tem problema. Por isso que só o segundo varia. Americanos. Latino-americano. Aí. Latino-americanos. Só o segundo elemento varia. Perfeito? Então, não tem mistério. O plural dos adjetivos é feito dessa maneira. Vamos agora para o próximo grau. Meus queridos, grau costuma cair mais, do jeito que eu vou explicar aqui vai ficar fácil. O adjetivo é um assunto tranquilo de bater e nós vamos pegá-lo de maneira fácil. Mas vamos lá, grau. Grau nós temos o comparativo. Eu brinco sempre que eu vou usar minhas habilidades de
de desenhista aqui para ficar fácil. Se eu tenho um homem ou uma mulher, um indivíduo, comparado diretamente com outro indivíduo, diretamente um com o outro, é comparação. Se eu tenho um objeto, imagina que eu tenho dois objetos qualquer, vou desenhar dois cubos aqui de maneira simples. Um cubo comparado com outro cubo, preste atenção, ou pode ser outro objeto qualquer, podia ser com qualquer um. Comparação direta de coisas também, representando coisas aqui, também é comparativo. Como assim, professor? O senhor desenhou simples? Porque para ter um grau comparativo, eu tenho que ter comparações entre certos seres diretamente ou coisas diretamente. Então, esse grau comparativo, vamos usar a matemática agora. Quando eu estou comparando para mais, é chamado de superior. Quando eu estou comparado para menos, inferior. Quando eu estou comparando igual, é chamado de igualdade. Então, tem um comparativo de superioridade, comparativo de igualdade, e eu tenho comparativo de inferioridade, tá? Quando eu comparo para menos, para os dois. Como assim? Vamos colocar um exemplo aqui. João é tão forte, ó. Perceba que eu falei, João é tão forte, ele é tão forte, ou seja, está igualando ele a Carlos. João é tão forte quanto o Carlos. Eu falei tão forte quanto, ó. Usei o tão e usei o quanto. Tão quanto. Isso daqui é uma forma, certo? É uma forma de que comparativo de igualdade. Quando eu falo que João é mais fraco do que Carlos, comparativo de inferioridade. Ah, mas usou a palavra mais, não tem problema, estou inferiorizando ele. O que diz é o contexto. João é mais inteligente do que Carlos. Eu estou, nesse caso aqui, superiorizando. Superioridade, tá bom? Eu tenho aqui agora, né, por exemplo, sabão Omo é mais, digamos assim, ele rende mais do que o sabão X. Então, eu estou comparando diretamente duas coisas, né? Dois objetos, né? Duas marcas, também é comparativo, tá bom? Então, mais, menos ou igual, a facilidade que vocês vão ter, gente, para poder comparar, é se está aumentando, diminuindo ou se está igualando, tá bom? Próximo. Agora, no superlativo, que é o grau super, o próprio nome já diz, ó, super quer dizer algo que você vai aumentar. Você aumenta de maneira absoluta, completa ou relativa. O que acontece? Esse aqui é tranquilo. O que é absoluto? Vou fazer um desenho. É você pegar algo que era pequenininho, vou desenhar aqui, ó, um homem que era um homem comum, como qualquer homem, notável, era um entre tantos. Aí você pegou ele sozinho, não está comparando, você pegou e falou que ele é, ó, o máximo. Por exemplo, o professor Juliano César vamos colocar, o professor Juliano César é muito inteligente. Eu estou aumentando. Eu não falei o professor é inteligente, eu não falei ele é inteligente. Se eu falo que ele é inteligente, ó, inteligente, você acha, né? Não, estou usando aqui meu próprio nome de comparação, beleza? Aqui não tem grau nenhum, não estou aumentando. Agora, quando eu falo que ele é muito, ó, muito inteligente, ó, perceba que eu aumentei. Já mudou. Já teve grau. Grau, meus queridos, quando a gente estuda grau, a palavra grau, você tem que sempre associar a palavra grau à palavra tamanho. Ou você aumenta ou diminui. Certo? Tá. Tamanho. Nossa, que benção, hein? Deixa eu colocar aqui. Tô com preguiça de apagar aqui com a borracha. Tamanho. Pronto. Agora sim. Tamanho. Então, ó, é muito inteligente. Eu aumentei o tamanho. Se tem aumento ou se está diminuindo, eu tenho grau. Ele é inteligente, é uma coisa, é muito inteligente. Perceba que eu usei o quê? Um advérbio, para aumentar. Quando eu uso um advérbio, ele é chamado, ó, absoluto. Quando eu uso o advérbio, lembra, se eu tenho um advérbio, começa com A, ele é analítico. Certo? Advérbio analítico, você vai intensificar. Quando eu uso um sufixo, vocês aprenderam aí no processo de formação de palavras, que é a terminaçãozinha no final, eu posso falar que o professor ele é inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Se fosse o Chaves, eu ia falar inteligentíssimo. Não é assim que ele fala, o Chaves? Então, se eu falo que ele é inteligentíssimo, né? Ó, inteligentíssimo,
Eu também estou aumentando, mas não estou usando advérbio, eu estou usando o is, o imo no final. Então, o que é isso aqui, professor? Simples. Isso daqui é chamado de grau absoluto, só tem outra divisão para ele. Sintético. Sintético, em português, é quando resume, é síntese de resumo mesmo. Resumido, de maneira resumida, eu estou aumentando o grau. Porque se é absoluto, é um grau máximo. Eu estou pegando uma criatura e aumentando ela, ou talvez diminuindo ela. Então, isso é grau absoluto. O relativo é esse daqui, tá, senhores? Lembra, o comparativo é a comparação direta entre dois seres. Ó, comparativo eu tenho esse, eu estou comparando diretamente com esse. Pronto. Qual a diferença? Esse aqui é o comparativo, tá, gente? Ó, esse aqui é o comparativo, ó, C de comparativo. Agora, o relativo tem gente que confunde, mas é fácil você não confundir. É esse, um C, pode ser também coisas, eu vou explicar com exemplo, comparado com outros. Não precisa ser muitos, não. Pode ser 2 ou 3 de vez. Como assim? Vocês vão entender aqui agora. Ó. Ele está sendo comparado de maneira relativa com todos. Ó. Um relacionado com a quantidade maior, com todos. Isso aqui é relativo. Por exemplo, vamos colocar aqui Pedro. Pedro é o mais teimoso dos discípulos. É o mais teimoso, fica só o T, ó, dos discípulos, senão não vai caber aqui, ó. Discípulos, abreviei. Tá vendo que Pedro, imagina que esse é Pedro, esse aqui são os 12 discípulos, podia ser os 12, vou desenhar 12 aqui não. Então, isso daqui é uma forma de superlativo relativo. Por quê? Porque eu não estou pegando um indivíduo com outro. Se fosse um com um, era comparativo, não seria nem superlativo. Mas quando eu pego Pedro e faço uma relação com os demais, por isso que é relativo, tá bom? Então, relativo, eu posso ter de superioridade, quando eu estou falando que ele é mais do que o outro, inferioridade, quando ele fala que ele é menos do que os outros. E pode ser só com pessoas, professor? Não, não. Pode ser também com... Deixa eu dar um exemplo para vocês. Pessoal, vocês estão bebendo água? Estão bebendo água direitinho? Estão se alimentando bem? Eu me preocupo com os alunos. Um cafezinho com pouco açúcar. É sempre bom para ativar o cérebro, olha. Ah, professor danado, tá querendo, né? Tomar um café e beber água. Galera, eu também, né? Tá acordando todo dia, 4 da madruga aí, dando conta do recado. Tem que tomar um café, tem que dar uma hidratada no corpo para poder dar conta do recado, senão não dá não. Então, Pedro é o mais, né, teimoso dos discípulos. Agora, se eu falo assim, o preparatório JC é o curso mais top do estado. Perceba, eu peguei o preparatório e comparei com todos os outros cursos do estado. Então, isso também é relativo. É um grau, certo? Superlativo, relativo. Lembrando que o absoluto e o relativo, todos os dois são superlativo. É a divisão. Esse aqui tem os dois, ó. Ou ele é absoluto, ó. Ou ele é absoluto, ou ele é relativo, tá bom? São subdivisões, ok? Então, estamos aí, né? Encerrando esse assuntinho aqui, agora fazer as questões. Ah, professor, que legal. Vamos lá. Olha como é que cai em concurso. Questões de concurso, ó. Assinale a alternativa em que o termo destacado não caracteriza o termo que o acompanha. Dada essa questão, ó, imagem forte. Opa, esse daqui caracteriza imagem, tá certo? Efeito real. Real, característica de efeito, tá certo? Saúde física. Física, característica de saúde, tá certo? Longa pesquisa. Ei, isso daqui que caracteriza a pesquisa. Não é pesquisa que caracteriza a longa, não. Então, tá pedindo, ó, que não caracteriza. Então, número 1, resposta certa, letra D. Sempre lembrando, tá? Número 1 tá aqui. Já vou marcar aí no meu gabarito, ó. Você não precisa deixar para marcar tudo no final da correria. Vou lá na letra D. Pô, marquei. Show de bola. Número 2. Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque não tem a função de caracterizar o termo antecedente. Não caracteriza o antecedente. Então, vamos lá? Eu tenho aqui, ó. Terão de se adequar tecnologicamente, ó. Preste atenção. Terão de se adequar tecnologicamente. Olha só, tecnologicamente, certo? É uma característica que caracteriza possivelmente alguma coisa, ó. Propõe um prazo maior para adequação. Opa, adequação não é característica, ó. Cada membro da cadeia, ó, assinar a alternativa de expressão de destaque não tem a função de caracterizar o termo antecedente. Adequar como? Tecnologicamente. Então, tecnologicamente, característica de adequar, tá certo? Ó, propõe um prazo maior para adequação. Prazo
para a adequação. Isso daqui não caracteriza, tá? Ó, cada membro da cadeia é característica de membro, não é um membro qualquer, podia ser membro da escola, da cadeia característica de membro. Empresas farmacêuticas, característica de empresas, só confirmando aqui. Retorno significativo, característica de retorno. O que não é mesmo adequação, resposta certa, letra B. Tá vendo? Só saber, nem mesmo na essência, o que é um adjetivo. E aí, meus queridos, ó, em relação à expressão delícia, ó, essa expressão aqui, ó, delícia insuspeitada. Quanto ao termo destacado, é correto afirmar que, ó, delícia insuspeitada é um substantivo e no texto tem um significado de surpreendente. É um adjetivo e no texto tem um significado de previsível, certo? É um substantivo e no texto tem um significado de pressentido. Ó, é um adjetivo, ó, ficou aqui a letra D, não tem problema não. É um adjetivo e no texto tem um significado de inesperado. Ó, delícia insuspeitada, certo? É um advérbio no texto no significado de previsto. Meus queridos, como eu conheço o texto, aqui a gente não tem um texto, a resposta certa vai ficar, ó, é um adjetivo no texto no significado de inesperado. Vai ser a resposta correta, tá bem? Porque o texto, é até bom que a gente não tenha um texto aqui, mas não tem problema não. Ah, pessoal, não tem um texto, tem como acertar. Só estou dando exemplo. Se você tem um texto aqui, você dá uma pergunta dessa que pede de acordo com o texto, número 3. O que acontece? Toda questão de concurso, ela é contextualizada. Todas elas geralmente são tiradas de um contexto, embora a questão seja uma questão, né, de gramática, mas ela é contextualizada, ela foi tirada de um texto. Quando tem esse dúvida, tem que ir no texto, pelo menos na palavrinha, e verificar se é ou não é o que está dizendo, tá? Fica essa dica aí também para vocês, beleza? E aí, professor, se inscreva no canal, claro, acompanhe os nossos vídeos, compartilha, siga no Instagram, que nós estamos juntos. E você aí que é da plataforma do aluno, nós vamos resolver uma bateria de exercícios, beleza? Forte abraço aí e até o nosso próximo encontro. Valeu!